Devocionais a Bíblia toda em um ano. Hoje, Jeremias, capítulo 34 a 36. O capítulo 34 de Jeremias traz a mensagem do Senhor a Zedequias, bem como também a mudança superficial do povo de Judá diante da aliança feita por Zedequias. Nós vemos inicialmente o Senhor trazendo sua mensagem a Zedequias, expondo o juízo que viria. Jerusalém seria entregue nas mãos do rei da Babilônia. Eles não escapariam das mãos dele, pelo contrário, seriam queimados. A cidade seria queimada e o seu rei, o rei Zedequias, seria preso e entregue nas mãos do rei da Babilônia. Porém, ele não morreria pela espada, mas morreria em paz. A sua morte seria marcada pelas honrarias do seu povo. Em seguida, na segunda metade do capítulo, é apresentada a aliança que Zedequias fez com o povo para que libertasse seus irmãos, os quais eram escravos entre eles. Por meio dessa aliança, o povo começou a libertar os escravos hebreus, os seus irmãos na aliança, que haviam sido escravizados por muitas razões. Porém, pouco tempo depois, eles voltam atrás da decisão. Eles acabam regredindo nesse avanço que haviam feito em direção ao Senhor e tornam a pecar, voltando a escravizar seus irmãos. Por isso o Senhor novamente os repreende e os alerta sobre o juízo que virá por conta dessa rebeldia. O Senhor os libertará para a espada, para a peste e para a fome. Fará deles um objeto de espanto para todos os reinos da terra. O Senhor usará seu povo de juízo para a advertência a todos os povos. O capítulo 35 faz o contraste entre os recabitas, os descendentes de Recabe, e o povo de Judá. Aquele povo foi convidado por Jeremias, por ordem do Senhor, para entrar em uma das câmaras e assim tomarem vinho junto com o profeta. Porém, rejeitaram essa oferta, pois o seu pai os havia instruído a não tomarem vinho, a não habitarem em casas, não plantar vinhas e não cultivar naquela terra, a viverem como estrangeiros naquele lugar. E assim estavam fazendo. Com isso, o Senhor confronta o seu povo, mostrando que as palavras de Recabe eram aceitas pelos seus filhos, enquanto o Senhor não era reconhecido pelo seu povo. O seu povo continuamente rejeitava a sua palavra. Por isso ele traria mal sobre Judá. Ele faria com que eles fossem julgados, porque não obedeceram quando ele falou, e quando ele chamou, eles não responderam. O capítulo 36 narra o rolo de Jeremias, que foi lido no templo e também lido ao rei Jeoaquim. Por ordem do Senhor, Jeremias começou a ditar as palavras a Baruque, filho de Nerias, que escreveu nesse rolo, e foi ordenado por Jeremias para que fosse até o templo e ali lesse as palavras do rolo diante de todos aqueles que estivessem presentes no templo. Micaías, um dos homens que estavam presentes no templo, ouviu as palavras e anunciou essas palavras àqueles que estavam reunidos na câmara do escrivão. Essas autoridades pediram que Baruque fosse trazido para que as palavras fossem lidas diante do rei Jeoaquim. Quando Baruque fez isso, o rei Jeoaquim foi cortando o rolo em pedaços e queimando esse rolo. Ele rejeitou totalmente a palavra de Deus e o alerta dado por meio do profeta Jeremias. Por isso o Senhor jurou fazer juízo contra Jeoaquim. Ele não teria quem se sentasse no trono de Davi, e o seu cadáver seria largado ao calor do dia e à geada da noite. Ainda assim, Deus preservou sua palavra, pois novamente usou Jeremias para ditar as palavras a Baruque, que compôs um novo rolo, escreveu um novo rolo. Esses capítulos anunciam o poder que há na palavra de Deus. Ela é irrevogável. Nem mesmo os reis, quando queimam os rolos, podem impedi-la de se cumprir. Nem mesmo as alianças do seu povo podem impedi-la. O Senhor estava julgando o seu povo justamente por sua irreverência com a sua palavra, por não ouvir a palavra do Senhor, por não agir com atenção às palavras daquele que firmou uma aliança com eles. Na verdade, assim como era evidenciado pelo próprio rei Jeoaquim, o povo também agia com desdém para a palavra do Senhor. Rejeitava a revelação de Deus, e por isso eram conduzidos inevitavelmente ao juízo. Cristo é a encarnação da palavra que não pode ser anulada. Cristo é a revelação plena do Pai.
Ele se revelou cheio de graça e de verdade, e nós vimos nele a glória do Pai. Cristo é a revelação última de Deus, assim como falou no passado ao povo de Judá por meio de Jeremias e demais profetas. Ele nos falou por meio do seu Filho, a quem ele constituiu herdeiro de todas as coisas. Por meio dele também ele fez o universo. Ele é totalmente distinto de Judá. Enquanto Judá quebrou a aliança, Cristo foi perfeito em cumprir totalmente a aliança do Pai. É por meio do seu sangue derramado na cruz que nós agora temos uma nova aliança, uma aliança que foi firmada conosco, uma aliança de graça para nos salvar mediante a fé em Cristo. E aqui está o ponto mais importante dessa palavra, é que nós podemos, como Judá, acabar negligenciando a revelação de Deus. Quando nós não damos atenção à revelação que é em Cristo, não descansamos na obra de Cristo, pensamos que a obra de Cristo é insuficiente e que ainda precisamos contribuir com nossas obras, com nossos méritos, com mais atividades para assim conseguir ser salvos, nós estamos negligenciando a palavra de Deus. A obra de Cristo, ela é suficiente. A salvação é pela fé e pela fé somente. Portanto, sempre que nós tentamos acrescentar algo à obra de Cristo, nós estamos sendo negligentes. Que o nosso coração abandone esse orgulho, essa busca por méritos. Que nós obedeçamos a Deus não para sermos aceitos, mas porque fomos aceitos. Que o nosso coração deseje cada dia mais a glória de Cristo e assim testemunhemos isso, firmando uma aliança com Deus de forma convicta. Que o nosso coração se apegue ao Senhor, que tenhamos prazer em viver para a sua glória, em testemunhar da sua aliança que foi firmada em Cristo e que nos inseriu nesse pacto de graça que ele fez conosco.